Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Câmara Mulher. O assunto de hoje é muito interessante sobre saúde da mulher, é um papo de mulher mesmo. Então, hoje a gente está aqui recebendo a ginecologista Alisandra Scolara, que é ginecologista obstetra também, e a Yara Gaiato, que é nutricionista. Então, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de vocês, contasse um pouquinho, Alisandra, quem é a Alisandra Scolara? Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou a doutora Elisandra, eu sou ginecologista, obstetra, tenho especialização em fertilidade, sou mãe do Rafael e da Laura, né, que são meus dois filhos amados. Além disso, eu atuo na Clínica Madria, né, atendendo mulheres de todas as idades, né, ajudando a mulheres a se tornarem mães, né, que é uma coisa assim que eu amo na minha vida. É especial, né, enquanto mãe, especial, proporcionar, enquanto mãe. Né? Exatamente, toma um outro sentido, uma outra proporção, né, eu sempre amei o que eu faço, mas depois que eu me tornei mãe, realmente tem um significado diferenciado. Né? Pequenininhos os seus filhos? Isso, eu tenho um menino de 8 anos, uma menina de 5 anos. Além disso, além de atuar como médica, como mãe, né? Eu sou sócia proprietária, então, da Clínica Madria, então desenvolvo também um papel aí dessa parte, né? De empreendedorismo, de gestão, né? Que não é uma coisa assim tão fácil para minha formação, que é outra área, né? E também eu sou professora da Universidade Federal, Fronteira Sul, e professora da Universidade de Passo Fundo. Atuo nas duas universidades, uma pública e uma privada, né? No curso de saúde da mulher, então eu dou aula para os estudantes de medicina, ajudando então esses alunos a se tornarem médicos também. Então é um monte de atividades. Então, teu empreendedorismo veio dessa visão da mulher, olhando para a mulher. A Clínica Madre é dessa forma, então, que se formou, que tem esse objetivo. Isso. Nós somos em 4 sócias, né? Todas médicas. Nós nos encontramos, então, na universidade, dando aula. Algumas a doutora Laura, por exemplo, eu já conhecia antes, né? Nós fizemos a nossa formação, nossa especialização juntas. E a doutora Sofia, a doutora Carol, a gente acabou tendo esse encontro, então, em função da própria faculdade ali, da medicina da UPF. E aí a gente tinha essa visão, assim, multidisciplinar da paciente. Acabava que, muitas vezes, uma pessoa atua numa área, a outra tem uma subespecialidade. Por exemplo, a doutora Carolina é mastologista, então, muitas vezes a gente precisava encaminhar uma paciente que precisava de uma atenção especial no cuidado com as mamas, né? E a doutora Sofia tem especialização também em uroginecologia, então aquela paciente com incontinência ou que precisava realizar algum tipo de cirurgia, a doutora Laura também faz procedimentos cirúrgicos, então cada uma, eu e a doutora Laura atendíamos juntas, mas a doutora Carolina e a doutora Sofia, cada uma no seu consultório, a gente acabava tendo que fazer, às vezes, esse encaminhamento, né? E a paciente acabava indo para um lugar, para o outro, a gente achava que complicava muito a vida da paciente. Então, surgiu a ideia da gente uniformizar tudo num único local, né? Então, criar uma clínica de mulheres para mulheres. Além disso, a gente pensa que a mulher tem que fazer o seu exame preventivo todo ano, ou a paciente que está gestante tem que fazer o acompanhamento mensal, né? Então, a mulher precisa de uma frequência nesse tipo de cuidado. E a gente tentou fazer uma clínica, então, com um diferencial mais acolhedor, mais sofisticado, para que essa paciente se sinta à vontade, querida, bem recebida, para que seja uma experiência essa consulta e não uma mera obrigação para a paciente, né? Então, para priorizar a mulher, né? A nossa logo lá na entrada da clínica é Priorize-se, né? Então, para a mulher se priorizar dentro de um espaço que foi feito todo pensado para ela, por elas, para elas. Isso que eu acho muito interessante, porque a gente percebe, eu que não sou da área, que estou de fora, a gente percebe uma mudança de olhar com relação à saúde da mulher. Porque nas gerações antigas, por exemplo, a minha avó, na verdade, cuidava da saúde da mulher somente na gestação. Sim. Era mais como, né, uma ferramenta de reprodução, sendo bem
cru, né, nessa questão do que propriamente a saúde da mulher, muitas vezes, porque é importante até para aquela mulher que não deseja gestação. Sim. Porque hoje a gente vê muito essa tendência de algumas mulheres não fazerem a escolha da maternidade. Então a gente vê o quanto é importante cuidar da saúde da mulher em todos os sentidos. A gestação, muito importante também. Já quero questionar também a Yara sobre a questão da alimentação da mulher. Então, na clínica mesmo, tem essa ferramenta que é a nutricionista, que traz essas questões também de forma preventiva da saúde como um todo. A gente não fala daí entrando justamente nisso, que não é só uma ferramenta de reprodução, a mulher como um todo mesmo, inclusive na parte nutricional, né, Yara? Sim. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Yara Gaiata, sou nutricionista. Agora estou atendendo na Madria, na Clínica Madria, além dos atendimentos que eu realizo em Getúlio Vargas, no meu consultório. E o quanto é importante nós pensarmos com a proposta multidisciplinar, né? Na gestação, mais ainda quando a gente pensa no cuidado que vai vir do pré-natal, né, depois com a manutenção, na prevenção, né, da alimentação, para evitar que tenha complicações da diabetes, da pressão alta, né? Então, a mulher, ela quer ter esse cuidado por completo, e lá na Clínica Madria nós conseguimos fazer essa atenção ao paciente, né? Então, na alimentação a gente foca muito no ajuste da água, né, da hidratação, porque na placenta nós sabemos o quanto tem de nutrientes, e esses nutrientes, eles não surgem do nada ali naquele momento. Então, é importante pensar o que essa mulher está se nutrindo, né, além da hidratação em dia, que nós sabemos da demanda aumentada da água durante a gestação, desde a questão das frutas, dos legumes, das hortaliças, né? Então, incluir variedade e qualidade na gestação é fundamental para nós termos esse cuidado com o básico, mas que ela consiga pôr em prática, porque muitas vezes se pensa muito naquela cobrança da mulher na gestação. Tem a mulher mais alguém, né? Até na gestação gemelar mais, né? Então, pensar em como pôr em prática esses cuidados, mas sem aquela busca pela perfeição, né? Então, sem ficar pesado. Sem ficar pesado nesse momento. Que tem tantas demandas, né? Verdade. Tantas alterações, tanto hormonais, fisiológicas, né? Muitas vezes até de autoestima também, autoestima, né? Às vezes ela, não sei se estava sendo preparado antes, né? Como que está sendo essa vivência dela com todas as alterações e demandas nesse período. Muito interessante. Yara, conta um pouquinho, você é tão jovem, né? Sobre as tuas escolhas, porque escolheu essa faculdade, então tu vem de Getúlio Vargas, isso? Tua cidade? Isso. Na realidade, meus pais são de Estação, então eu me criei no interior de Estação. E já tinha esse cuidado com a alimentação por conta da produção local que eles fazem, né? Então eu já tive essa consciência desde pequena sobre a qualidade da alimentação. É importante. E aí, quando eu estava terminando o ensino médio, eu pensei, eu quero fazer medicina. Fiquei na dúvida, fiz cursinho e tal, daí eu pensei, não, o meu forte é o cuidado com a alimentação. Aí acabei mudando, em um ano ali fiz cursinho, já entrei para nutrição na UPF, então me formei ali, estou há 3 anos e meio formada, e logo já comecei as especialidades, né? Então, eu via que a paciente chegava até mim e ela não conseguia pôr em prática aquele plano que nós fornecíamos, né, como uma questão profissional. E eu pensei, o que está acontecendo, né, que ela não está conseguindo pôr em prática? Vou me especializar no comportamento. Que interessante. Entender o porquê que ela tem dificuldade de pôr em prática. Porque muito se fala, fecha a boca e pronto, né? É só uma questão de disciplina, foco, mas eu via que não era isso. Não é tão fácil. Não especialmente é tão fácil. Agora no inverno, eu vejo por mim, né? A gente tem a dieta lá toda certinha para fazer, mas agora com frio, aí eu vou tomar um cafezinho, eu vou comer uma bolachinha, eu vou tomar um chazinho, eu vou comer um pãozinho. A gente fica assim no inverno e a gente tem mais necessidade. É verídico isso mesmo ou é uma sensação que a gente tem de mais fome? É normal, porque o nosso corpo ele se regula principalmente com a temperatura. Então, no inverno, nós queremos aquele acolhimento, aquele conforto, né?
Então, o corpo ele quer armazenar o possível para ele se proteger dessas mudanças de temperatura. Então, ele vai querer um chazinho, vai querer um cafezinho, né? Alimentos confortáveis, sopas, que é mais comum também nessa fase, mas por uma questão fisiológica mesmo. Então, apreciar esse momento, essa estação do ano, né, que favorece se nutrir com alguns alimentos, às vezes, diferentes do verão, é bem importante. E se tu fosse deixar uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, e para mim também já, né? Como que a gente faz para driblar essa vontade de comer um pouco mais no inverno e substituir? Alguma dica prática, assim, que elas possam colocar em prática no dia a dia mesmo? Então, geralmente no inverno nós queremos alguns alimentos, às vezes, que são um pouquinho mais pesados, né? Fracionar as refeições no decorrer do dia é muito importante. E prestar atenção no momento que a gente está comendo. Porque na correria do dia a dia estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí acaba que pula um lanche, às vezes aquele almoço não ficou bem balanceado, né? Então, evitar de fazer, às vezes, só 2 ou 3 refeições no dia, fracionar mais, incluir mais. Porque hoje eu vejo, assim, na nutrição, o quanto tem de informação, né? Mas se fala muito em evitar alimentos. Eu poderia falar, evite esse alimento porque ele é muito calórico, ele não é saudável. O pão, né, que é o vilão. Os carboidratos principalmente. Então, a partir do momento que a gente pensa em incluir mais, né? Incluir alimentos diversos. Diversos, principalmente agora principal. Os legumes cozidos, refogados, que no verão a gente tem uma maior facilidade com o cru, com o fresco, né? Então, incluir preparações quentes ali, mas que favoreçam o paladar naquele momento. E o quanto é importante essa conexão mesmo de nutricionista, de médicos. Eu sei que vocês têm também psicólogos, porque é um todo, como você falou, o comportamento, muitas vezes, e como que, Lisandra, você vê hoje em dia as fases da mulher, porque eu vejo que tem muito essa tendência de cuidado com as fases da mulher, porque a gente tem, por exemplo, dos 20 aos 40 anos, é a fase que a gente está mais ativa e a gente quer mais trabalhar. E eu, que hoje estou com 34 anos, eu vejo que as minhas amigas da minha idade agora estão com uma certa preocupação com relação à maternidade. E acaba sendo um período da nossa vida que é curto, né? Como você vê essa mudança de comportamento das mulheres com relação à gestação também, né? Sim, isso é completamente verídico, assim, né? Nós mulheres temos uma coisa que a gente diz assim, um relógio biológico, né? Esse relógio biológico, ele é diferente do homem, né? Então, num determinado momento da vida da mulher, ela acaba, nem que não esteja pronta ou desejando, tendo que pensar na maternidade, por medo de postergar, retardar esse desejo de não conseguir engravidar, né? Então, lá na clínica, nós temos atendimento multiprofissional, visando todas as fases, como tu comentou, né, que existem várias fases. Então, a gente tem a mulher ali no período puberal, o adolescente, que a gente atende, a mulher dos 20 aos 40 anos, que está nessa fase mais ativa, né, e fase de reprodução, reprodutiva. Então, a paciente acima dos 40 anos, né, as pacientes que estão ali na fase do climatério, que é um período pré-menopausa, depois as pacientes que sofrem por esse turbilhão hormonal aí, que é a menopausa, que desenvolve um monte de alterações. Então, nós temos 7 ginecologistas e obstetras que atuam na clínica, tem uma mastologista, temos a Yara, né, e uma outra colega que é nutricionista, temos psicóloga, psiquiatra, fisioterapeuta pélvica, então voltada para algumas irregularidades, doenças ou propriamente condições, então, da gestação. Temos endocrinologista, temos cirurgia plástica, né, temos a nossa psicóloga. Então, todo o suporte que as pacientes precisam nas diversas fases da vida, né? E voltando ali para o comentário que tu fez em relação à gestação, né? As pacientes, sim, estão postergando mais a maternidade. Hoje a gente prioriza outras coisas, né? Então, a carreira é uma coisa muito importante na vida da mulher atual e em função dessa busca profissional, dessa carreira, né?
ou de uma estabilidade financeira. Então, primeiro eu vou comprar a casa, eu vou comprar isso, eu vou ter aquilo para poder fornecer, oferecer para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? Então, uma compensação também. E aí a gente vai postergando, esperando o momento ideal, o momento perfeito, pronto, que esteja tudo organizado, né? O momento perfeito para maternidade. Então, muitas pacientes acabam tendo uma idade que a gente considera idade materna avançada, quando vão desejar, então, ser mães. Isso também acarreta problemas, dificuldades que a gente vê, né? Então, por isso também foi uma das coisas da minha busca aí para fazer essa formação, né? Eu fiz essa especialização lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, em fertilidade e reprodução humana, porque é uma coisa que está muito atual, né? A postergação da maternidade é um fato e cada vez vai ser mais, e com isso o nosso reloginho biológico ali acarreta muitas dificuldades, né? Então a paciente acaba tendo, em função da idade, mais dificuldade de engravidar, né? E também a presença de doenças que vão surgindo com o passar da idade. Então cada vez mais eu tenho pacientes buscando engravidar e com dificuldade, né, infertilidade conjugal, né, uma coisa que não se fala também, ou que as pessoas não têm conhecimento, é que não é só culpa da mulher, né, então, por causa dessa maternidade mais tardia, se joga muito a culpa na mulher, porém, a porcentagem de infertilidade feminina e masculina hoje, ela é quase que a mesma, né? Então, os homens estão tendo muitas doenças no decorrer da vida, eles também estão sendo pais mais tarde e durante essa vida aí, muita troca de parceiro, hábitos de vida, né? Isso acarreta também problemas para o homem. Eu tenho muitas pacientes que chegam e a gente acaba investigando o motivo da infertilidade, não é nada com elas, é com o parceiro, com o homem. Eu vou continuar esse assunto, agora a gente vai fazer um pequenino intervalo e logo a gente voltamos com esse mesmo assunto e aguardo vocês no próximo bloco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltando então ao segundo bloco, estávamos falando sobre idade gestacional. Eu fui mãe com 22 anos, engravidei com 21, e o João hoje tem 12 anos, e eu vejo o quanto foi bom para mim, porque agora, se eu fosse começar a pensar, né, na maternidade, ia ser com certeza um desafio. Então, não estava nada pronto, fiz a minha faculdade toda com o João pequeno, e é muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu vejo que hoje ele está grandão, né? E a gente vê uma tendência também, a gente sabe que existe, muitas gestações não são planejadas, né? E algumas sim, a gente vê uma tendência de cada vez mais esse planejamento da gestação e também cada vez mais utilização de métodos, inovação de métodos também contraceptivos. E entrando nesse assunto, o quanto isso já mudou, o que você vê que as mulheres procuram mais hoje na clínica de métodos contraceptivos mesmo, né? Sim, em relação aos métodos contraceptivos, a gente ainda tem a maior procura em relação à pílula oral. É o método disparado de escolha das pacientes pela comodidade, né? Comodidade no seguinte sentido, que vai lá, compra a caixinha, toma a pílula todo dia e é isso, não tem nenhum esforço, não é um método invasivo, não causa nenhum tipo de dor, vamos dizer assim, ou desconforto para o método. Porém, claro,
com a vida moderna, o corre-corre do dia a dia, o que acontece? Muitas pacientes acabam esquecendo da tomada diária da pílula, né? E isso se tornou um problema. Então, sim, a gente tem uma procura maior para os outros métodos. A pílula ainda é o de escolha, de grande escala, porém, cada vez mais a gente vê uma transição em função dessa correria, da questão de praticidade e do esquecimento de tomar pílula todos os dias, no mesmo horário, né? Então, a questão do horário e o esquecimento favorece para o surgimento de outros métodos. Então, o que a paciente também acaba buscando, além da comodidade, algo de longa duração, por exemplo, que ela vai ter uma segurança maior a longo prazo. Então, cada vez mais as pacientes buscam, por exemplo, os dispositivos, né? Hoje a gente chama, o DIU a gente chama de SIU, né? Que é Sistema Intrauterino, né? Então, cada vez mais elas buscam isso porque é uma comodidade, né? No caso do DIU, então, hormonal, a gente realiza a inserção dele e ele fica lá por 5 anos, a paciente não precisa se preocupar com questões gestacionais. O caso do DIU Decoble, ele pode durar até 10 anos, né? Outras técnicas, às vezes as pacientes não querem algo tão invasivo, né? Ou tem medo, ou querem um método que não dure tanto tempo, que dure um pouco menos de tempo, porque logo planejam a gestação, que é algo mais reversível. Então, hoje a gente tem a opção de anel vaginal, que é uma coisa que muitas pacientes desconhecem, que existe, né? Tem as mesmas coisas que haviam antigamente, para aquelas pacientes que não se adaptam à pílula, né? Então, o uso do preservativo, seja a camisinha feminina ou a camisinha masculina, né? Tem a questão do hormonal também injetável. Então, tem opções de injeção que são feitas de 30 em 30 dias, todo mês, ou a injeção trimestral como método contraceptivo. E temos também o implante, né? O implante hormonal, que ele é realizado, a implantação aqui no braço da paciente, ele tem uma liberação hormonal lenta, então a paciente não precisa tomar nada todos os dias e ele tem duração, então, de 3 anos. Então, tem algumas coisas diferenciais, alguns diferenciais para paciente que não se adaptou ou não quer usar a pílula, que seria o mais tradicional, digamos assim, né? Mais utilizado, né? Mais Acaba utilizado. que o DIU dá uma sensação de mais, de certa forma, estabilidade, de segurança com relação, né, à gestação para as mulheres que não querem, né, nesse momento. E com relação à nutrição, uma questão que eu me pergunto muito. As fases da mulher, os hormônios da mulher, altera também as necessidades nutricionais? Ou não tem essa diferença? A mulher com 20 anos pode se alimentar da mesma forma que a mulher de 40? Como que funciona essa parte também? Altera, porque se nós vamos pensar, né, até no estilo de vida da mulher aos 20 anos é totalmente diferente, os propósitos, né? Então, o metabolismo, ele tem muita relação com o estradiol. E com o decorrer das fases da vida da mulher, né, claro que tem a questão do uso do contraceptivo, do implante, como a doutora comentou. Então, é muito importante nós pensarmos em como nós prevenir que essa alteração, principalmente do estradiol, tenha prejuízos para essa mulher. Por exemplo, uma mulher de 30 a mais já começa a ter essa redução, então o desgaste ósseo, né? Então o cuidado com o cálcio em específico, né? Então desde se ela já está entrando no climatério, na pré-menopausa, vai ter mais dificuldade da absorção do cálcio por conta dessa baixa do estradiol. Então, os hormônios, eles vão se moldando com as fases da nossa vida e vamos pensar no oposto ali na gestação, tudo é mais, né? A questão hormonal desde da tireoide, né? Pode levar à questão dos hormônios da tireoide, então tudo isso impacta em como nós vamos conduzir, né? Adequar a nutrição para esses hormônios. E nós falamos principalmente nesse caso dos alimentos fitoestrógenos. Então, as sementes, qual que é as oleaginosas, principalmente a semente de linhaça, de abóbora, de girassol, né? E nós usamos, assim, de uma forma contínua, né? Porque esse cuidado ele deve ser contínuo para que a mulher tenha esse nutriente a favor, né? Então, o metabolismo está sendo alterado,
Mas como a gente vai ter essa prevenção dessa alteração, dessa desovulação no caso, e também como que nós podemos evitar com que essa mulher tenha uma perda de massa muscular. Eu ia te perguntar isso, por exemplo, a semente de girassol, né? Quando eu consumo muitas vezes, eu noto uma diferença na pele. É real mesmo essa melhora? Não que esse alimento seja um milagroso, né? Eu sempre gosto de comentar, não tem alimento milagroso, assim, para a gente pensar na saúde da pele. Mas tem uma questão que essas sementes, elas estão aliadas lá no nosso intestino. Então, a qualidade da nossa microbiota intestinal, ela impacta no todo, né? Em todos os tecidos do nosso corpo. Então, é muito importante utilizar elas junto com um contexto, né, de cuidado. Não só o uso delas, mas associar com os demais alimentos. E para a mulher que está em casa, que planeja, daqui 2 anos eu vou engravidar, é importante que ela faça um acompanhamento nutricional anterior, faça um planejamento, faça planejamento com a gineco. Como que vocês orientam dessa forma? Planejar antes a gestação na questão do cuidado da alimentação é um cenário muito ideal, né? É verdade. Que é raridade acontecer isso no consultório, mas claro que seria o ideal nós pensarmos de 2 a 1 ano antes, né, de engravidar, para que tenha esse suporte, né? Porque a nutrição, ela vai moldando tanto a fertilidade no todo. Então, se você já cuida da tua alimentação, tem um estilo de vida saudável, você consegue trazer nutrientes para o teu corpo. Né? Então, isso muda muitas fases, né? Como eu estava contando, que eu fui mãe com 22 anos, como é rápido, né? A gente se cuida dias ali e a gente já consegue cuidar da alimentação e como é diferente, por exemplo, se eu fosse ter uma gestação hoje, a questão da alimentação muda muito, né? Muda. E principalmente a tua rotina, né? Principalmente a rotina, é verdade. Porque às vezes a gente pensa, a alimentação ela tem que ser mudada. Não, a alimentação tem que ser dentro da tua rotina. E provavelmente a tua rotina de hoje ela é diferente de anteriormente, né? Então, como você pode adaptar hábitos no teu dia a dia que você consiga sustentar dentro da tua rotina atual? E quando a gente fala de maternidade, né, para mim é um tema muito sensível, porque para mim, a minha maior realização, né, é ser mãe. E quando eu penso nesse desafio da idade, é uma coisa que mexe bastante com a gente, que é mulher, né? Porque tu pensar num sonho que, de repente, pode ser frustrado, como você falou, pela questão da idade. Então, quais são as outras formas que vocês procuram para a mulher, por exemplo, que está hoje com 34, 35 anos, que pretende engravidar e, por exemplo, não tem um parceiro, como que ela pode fazer para prolongar essa idade, né? Se existem formas alternativas para isso também? Sim, existem alternativas, né? Toda paciente que chega no consultório e que vem fazer sua consulta de rotina, enfim, ela não tem ainda um parceiro fixo, ela ainda não está nos planos dela a gestação para esse momento ou para logo, né, para um momento próximo. Então, o ideal é que o ginecologista dessa paciente, ele oriente ela que existem algumas coisas que ela pode fazer para... Não é uma garantia de 100%, né? Nada na medicina nós não temos essa porcentagem, né? Mas que aumente as chances dela de assegurar, de garantir a possibilidade dela ser mãe, né? Então, a gente orienta a paciente, eu oriento as pacientes que estão nessa fase aí, que é uma idade meio que a gente considera limite, os 35 ali, né? Que começa, de fato, a partir dos 35 anos, a gente sabe que há uma redução bem importante da taxa de fertilidade na mulher. Então, é uma idade meio que chave essa troca dos 34 para os 35. Orientar essa paciente que ela pode buscar uma opção, por exemplo, de congelamento de óvulos, né? Hoje é uma coisa extremamente simples, ela vai usar alguns hormônios, ela vai fazer um procedimento e ela pode coletar óvulos que são ainda jovens, óvulos saudáveis, né, na idade que ela se encontra atual, e deixar esses óvulos guardadinhos, congelados, porque aí se ela postergar muito a maternidade, até que ela encontre um parceiro, ou até que ela tenha assim, sentido aquele chamado da maternidade,
pode ser uma idade mais avançada, e na hora que ela tente engravidar naturalmente, ela pode ter dificuldade para conseguir isso, e isso gera muita ansiedade, gera muito, como nós estamos comentando no intervalo, né, uma pressão da sociedade. Então, depois que casa, todo mundo começa, quando que vão encomendar os filhos? Então, uma pressão da sociedade, uma pressão familiar, porque as pessoas entendem que aquela idade da mãezinha ali, né, da futura mãezinha, está já ficando complexa, e aí se cobra muito, e essa mulher se cobra muito, e essa ansiedade, esse estresse acaba piorando também toda a intenção, todo o cenário, exatamente, da paciente, é bem desgastante para ela, e ela pode ter muitas dificuldades de conseguir. E aí, tendo esses óvulos jovens guardadinhos, né, congelados, é uma segurança a mais que ela tem para caso naturalmente ou com algum uso de medicações ela não consiga engravidar, ela tem a opção de realizar uma fertilização in vitro, enfim, com aqueles óvulos que estão congelados. É uma porcentagem a mais que ela tem de chance de virar mãe, é uma segurança a mais que é interessante a gente oferecer e explicar para as pacientes que hoje existe essa opção. Eu fico, quando a gente fala, né, de fertilização in vitro, como culturalmente não é uma coisa muito falada, para mim, por exemplo, soa muito distante, muito complicado, muito complexo. Na prática é muito complicado ou não? É simples? Como é feito na prática? Assim? Porque, por exemplo, a mulher vai fazer isso com 34 anos, ela pode ter uma gestação com 42, na prática? Sim, ela pode. O que acontece? Claro, cada pessoa é um ser individual, né? Então, o que dá certo para mim pode não dar para ti, né? Então, a gente sempre tem que preconizar o tratamento individual. Então, mesmo sendo fertilização in vitro, mesmo sendo técnica de reprodução assistida, nós não temos uma garantia de 100%. Como eu comentei antes, na medicina nada é 100%, né? A gente lida com pessoas, não com matemática, né? Então, o que acontece? A gente tem um aumento de chance, sim, da paciente conseguir engravidar através de técnicas de reprodução assistida, né? Seja a fertilização in vitro ou, às vezes, até uma inseminação, que é uma coisa de baixa complexidade, mas que também pode ser utilizada. Não se torna tão complexo assim. Hoje a gente tem o acesso muito mais fácil e com frequência está sendo utilizado. Eu tenho várias pacientes que eu acabo tendo que indicar fazer esse tratamento em alta complexidade. Eu também tenho várias pacientes que realizaram a fertilização e retornam para a gente realizar então o pré-natal, o parto dessa criança, e a gente vê que tem muito resultado positivo. Claro, depende da patologia que a paciente tenha, que impeça ela de engravidar. Então, como eu disse, não é uma coisa 100% garantida. Às vezes a paciente desenvolve essa técnica de reprodução assistida e ela mesmo assim não consegue engravidar. Porém, se essa paciente deixar para fazer tudo isso quando ela estiver lá próxima aos 40 anos, a dificuldade vai ser maior, porque o óvulo é um óvulo mais velho, né, que tem menores chances de dar certo. Se ela tem um óvulo mais jovem guardado, né, congelado, o óvulo mais jovem tem mais chances de dar certo, então, a fertilização. Existem várias técnicas, né, que são coisas mais complexas, assim, para explicar, mas hoje em dia a gente tem um acesso mais fácil a essas técnicas, e eu tenho várias pacientes que fazem, que têm gestações saudáveis e levam os seus bebês aí para casa. Como evoluiu todas essas questões e quanto isso é benéfico no dia a dia, na vida da mulher mesmo. Muito. Porque dá um sentimento também de tranquilidade com relação à maternidade, uma maternidade leve, né? Principalmente, porque o quanto é importante isso também, né? Uma maternidade consciente daquilo que é a gente... Porque realmente a maternidade são muitos desafios depois na prática também, enquanto esse período antes é importante, para que depois tudo ocorra da melhor forma, né? E a paciente também, 40 a mais, ela tem aquele medo sempre de intercorrências, principalmente com a saúde do bebê, né? E você tendo esse óvulo mais jovem, isso não acontece, pelo menos em relação ao bebê, as chances de complicações são bem menores aí, né? Também uma segurança que traz.
E agora encerrando o nosso programa, porque daria para a gente falar aqui 2, 3 horas, é muito assunto, Muito né? assunto. É muito assunto. A mulher, eu falo sobre as mulheridades, porque é muito assunto mesmo, né? Então, se você fosse deixar uma mensagem final, Yara, para as mulheres que estão em casa com relação à nutrição, que mensagem tu poderia deixar, né, final ali, um recado para as mulheres? Então, mulheres, eu gosto muito de comentar sobre a constância, porque gera muito essa cobrança com tantas demandas, tantas prioridades no dia a dia, mas se nós pensarmos em fazer um pouquinho cada dia, um pouquinho de água a mais, uma fruta a mais, incluir metade do prato de saladas, tanto no almoço ou na janta, esse um pouquinho cada dia que se soma, gera hábitos a longo prazo. Então, eu prezo muito por falar sobre o estilo de vida associado, né? Não é apenas um cuidado a curto prazo, com prazo de validade, muitas vezes. Lisandra, também deixar um recadinho para as mulheres, principalmente a questão da humanização, né? Do quanto é importante a mulher olhar para dentro também, da saúde, o quanto de cuidado a mulher precisa também. Um recadinho para as mulheres que seja que você acha que seria importante, que você gostaria de ouvir se estivesse em casa também. O meu recado é que, como eu comentei, né, nós lá na Clínica Madria temos um slogan quando a paciente entra e já é recebida na sala de espera, que está escrito na nossa parede: priorize-se. Né? Então, é esse o cuidado que a gente quer para a paciente, que a paciente se priorize a sua saúde, mesmo na correria do dia a dia, mesmo com a falta de tempo, com a busca dos filhos, do trabalho, da casa, né? Mesmo com toda essa falta de tempo, com toda essa sobrecarga que nós temos hoje como mulheres, que a paciente, que a mulher se priorize, não deixe de buscar os seus exames de rotina, não deixe de ter o seu autocuidado, a busca pela promoção da sua saúde, visitar regularmente o seu ginecologista e fazer os seus exames de rotina preventivos, para que ela tenha um diagnóstico mais precoce, para que ela tenha uma oportunidade de tratamento mais precoce, para que ela tenha um cuidado continuado da sua saúde. Obrigada, gurias, agradeço muito. Eu também hoje vou deixar meu recadinho para as mulheres, que é sobre o descanso, porque muitas vezes a gente tem muitas cobranças com relação ao trabalho, com relação a filhos, e o descanso ele é extremamente importante, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Então, encerramos o nosso programa de hoje. Agradeço a presença de vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro.